graus de longitude oeste, encontram-se as Ilhas Bermudas. Pelo lado direito, sobre o meridiano dos 25 graus de longitude, encontram-se as Ilhas Açores. Entre esses dois extremos estão os limites exatos das margens esquerda e direita da cadeia das Ilhas Desaparecidas, aos 50 graus e 40 graus de longitude. A Atlântida estava exatamente sobre a fratura de Atlantis, a Greta do Atlântico, cuja existência foi sugerida por Helena Blavatsky em 1867. Esta greta separa a placa tectônica que sustenta o continente sul-americano da placa que sustenta a África e a placa norte-americana da placa tectônica euroasiática. Ali também conflui a pequena placa do Caribe. Os maiores movimentos, terremotos e vulcões da Terra são registrados nas margens dessas placas tectônicas e das outras que formam a crosta que contém o magma semilíquido ao redor do núcleo sólido do planeta. Na confluência dessas placas tectônicas, desapareceu a Atlântida há 12.900 anos. Foi na mudança de ciclo que ocasionou o dilúvio universal. Ali, no centro do Oceano Atlântico, e durante 25.920 anos, existiram 9 ilhas pequenas em volta de uma grande ilha, a Atlântida. Poseidon, a capital do império, encontra-se no centro da extensa praia ao sul da ilha. Ao norte, a ilha de Undo, ao sul, Osso, ao oeste, Terna e Tarsis, a ilha dos metais, com grandes minas de latão, ouro e cobre, onde estava situada a cidade de Marseus. Era o centro industrial da Atlântida. Ali fabricaram os produtos necessários, com altíssima tecnologia, com economia de energia e matéria-prima. Ao sul da grande ilha estavam Amaki, Ruta, Numea, Arian e Og. Nas 10 ilhas encontram-se o centro nervoso da civilização Atlante, que tinha colônias em todos os lugares habitáveis do mundo, sobre o trópico do planeta. A Atlântida tinha uma grande cordilheira com neves eternas, os montes Meru, que abraçavam a maior ilha, protegendo-a dos ventos e do gelo dos continentes do norte. Coroados com 2 vulcões gêmeos, Atlas e Gadeiros, eram os pilares que sustentavam o céu da ilha. São os gêmeos que aparecem em todas as culturas, como Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Os Avins hindus, filhos do Sol e do Céu, ou Rama e Krishna, Shiva e Vitra, Set e Osíris, para os egípcios, homenageados em 2 obeliscos que colocavam na entrada de todos os templos. No centro da ilha, uma grande planície levemente elevada sobre o mar, que formava uma suave e longa praia, sobre as aquecidas águas do Atlântico. Das neves nas montanhas, do cume de Atlas, descia o grande rio, o Parfa, e centenas de riachos, gerando no clima tropical uma temperatura muito agradável. Uma série de cataratas oxigenavam a água limpa e pura que caía das grandes alturas e se transformava no grande rio Parfa, que depois seria sabiamente aproveitado pelos atlantes. Na montanha, o grande lago de Incal armazenava a água, fazendo uma enorme reserva de água potável. O rio Parfa chegava a uma enorme rede reticulada com milhares de quilômetros de canais que irrigavam com água doce. Mesmo no verão, a gigantesca planície de terra fértil. Os canais eram navegáveis, e no começo da civilização, quando ainda não tinha sido descoberta a antigravidade e o transporte aéreo, eram sua principal via de transporte.
A enorme planície estava dividida de maneira quadriculada, formando 600 quadrados que permitiam que fosse intensamente regada a terra que era cultivada. Recolhiam nas 2 colheitas do ano comida suficiente para toda a população da ilha, e sobrava uma grande quantidade que exportavam para as longínquas colônias nos outros continentes. Alimentavam também uma grande quantidade de animais selvagens e domésticos. Todos encontravam alimentos e pastos de sobra, até os que estavam nas montanhas. Na ilha havia milhares de elefantes que conviviam pacificamente com touros, macacos e todo tipo de aves e pássaros exóticos. Além de tudo isso, fabricavam os próprios perfumes que aromatizavam todos os ambientes, tirados de raízes, ervas e árvores, destilados das flores e frutas. Uma variedade de flores coloria os canais e riachos e todo tipo de frutas, como o coco, pinhas, papaias e mangas, serviam de alimento em grande quantidade. A ilha, favorecida pelo sol tropical, tornava seus tesouros abundantes, no momento em que a maioria do planeta estava coberta de gelo. A enorme planície totalmente irrigada era cultivada intensamente, e milhares de palmeiras balançavam com o vento. Com os padrões de hoje, poderia-se conseguir uma colheita de cerca de 15 milhões de toneladas de arroz, além de outros cultivos adicionais, suficientes para alimentar uma população de 30 milhões de pessoas, e ainda conseguir exportar. Ao norte, no meio da Atlântida, na pequena ilha com formato quase circular que se chamava Andi, viviam os mestres sobreviventes da antiga escola lemuriana de mistérios de Nakal. Tinham seu centro de ensinamento e na frente um templo, na ilha da Atlântida, no monte mais alto, Meru, entre os cumes de Atlas e Gadeiros, dominando a cidade de Poseidon. Ali, à sombra dos vulcões, os atlantes construíram a escola de mistérios de Nakal. Era o colégio dos sacerdotes atlantes. De lá, derivaram a escola babilônia de mistérios, a escola egípcia de mistérios, do olho direito de Horus, e os essênios, entre os quais um que nasceu bem mais tarde, Jesus. Era governada por um ser de muita energia, um grande mestre. O Incalis, o sumo sacerdote, era reverenciado e ouvido por todos os atlantes. Era também o encarregado das comunicações com outras entidades do plano físico e com outras culturas da galáxia. Na escola de Nakal, ensinavam religião, conhecimento, para os estudantes chamados Incalins. Era uma forma de entender o universo usando a intuição. A ciência, a arte, a astronomia e a medicina eram aspectos de uma mesma coisa, que era a religião-conhecimento. Na Atlântida, a educação era oferecida pelo Estado. Cada criança recebia a educação mais adequada para suas habilidades e gostos. Ensinavam química, matemática, astronomia e cura magnética. Para todos, as crianças desenvolviam as faculdades psíquicas e o controle das forças ocultas da natureza, as propriedades ocultas das plantas e os processos de transformação alquimista. Todo Atlante, aos 16 anos, tinha a opção de entrar para a escola dos sacerdotes de Nakal ou para a escola de ciências, o Exioquitlon, onde estudava durante 7 anos as matérias de seu interesse, como agricultura, mecânica, pesca ou caça.
Os atlantes sabiam que o cérebro tem duas